Boa noite também àqueles que nos acompanham no Facebook, né? Acredito que hoje a gente não vai ter um problema de áudio que aconteceu na semana passada no Facebook. Bom, hoje nós vamos finalizar o tema Nossa Senhora de Fátima. Na semana passada, né, se alguém está acompanhando hoje e não acompanhou a semana passada, nós falamos da visita do Anjo de Portugal, né, em 1916, preparando os pastorinhos para receber então a Santa Eucaristia e posteriormente a visita de Nossa Senhora. E fomos até a segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima. Lembrando então que a primeira aparição de Nossa Senhora do Rosário de Fátima aconteceu em 13 de maio de 1917, a segunda em 13 de junho, e assim ela foi combinando com os pastorinhos, né, que a cada mês se apresentassem na Cova da Iria, todo dia 13 de cada mês, porque ela pretendia então fazer as 6 aparições e vir numa outra, né, numa 7ª vez posteriormente, né? Então foram acontecendo as aparições, né? A maioria delas no dia 13, né? Uma das exceções nós vamos ver hoje também, que aconteceu no dia 15, né? Não aconteceu no dia 13, nós vamos entender por quê. Mas essa terceira, que é a do mês de julho, sim, ela aconteceu no dia 13 e é uma das aparições bem impactantes. Dentro desse conjunto de aparições de Nossa Senhora, ela é uma das principais. A de 13 de maio, ela é bem conhecida, porque foi a primeira. A última também é muito conhecida, porque teve a apresentação pública do Milagre do Sol e vários outros fenômenos coligados a este. E essa que é a terceira aparição, em 13 de julho, ela também é muito importante porque nesta aparição Nossa Senhora vai falar sobre o segredo de Fátima, também tão conhecido, né, e até hoje muito procurado, né, por pessoas do mundo inteiro. Então, há um relato da irmã Lúcia, que era vidente, com quem Nossa Senhora conversava e ela podia também falar com Nossa Senhora. A irmã Lúcia, que era prima de Jacinta e Francisco Marto, né, esse casal de irmãos que também eram videntes de Fátima. E ela vai dizendo assim: momentos depois de termos chegado à cova da Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Então isso já era comum na aparição de Nossa Senhora, né? Eles sempre relatavam como que um relâmpago, né? E então logo em seguida depois Nossa Senhora aparecia. E aí Lúcia vai perguntando: Vossa Mercê, que me quer? E Nossa Senhora responde para Lúcia: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Então, Nossa Senhora vem repetindo esse desejo de que eles a encontrem todo dia 13, uma vez no mês, mas que todos os dias rezem o terço. Então, isso é um pedido constante de Nossa Senhora. Quem acompanhou a série de Nossa Senhora de Lourdes vai ver que Nossa Senhora foi o que ela fez com Bernadette. Ela chegava para Bernadette e Bernadette rezava o terço e a multidão começou a rezar o terço e se converter. Então aqui Nossa Senhora também reforça esse seu pedido e essa necessidade da oração do terço, e aqui com objetivos bem claros e muito grandiosos, quando ela diz que é para obter a paz no mundo e o fim da guerra.
Então, são duas situações bem distintas. A paz no mundo e o fim da guerra. Embora o mundo hoje não tenha uma guerra declarada como foi naquele momento a Primeira Guerra Mundial, a gente pode claramente questionar, mesmo sem guerra, o mundo está em paz? E a gente sabe que não. O mundo está, vamos dizer assim, em pânico pela pandemia que assola hoje o mundo, e assim como naquela época, neste mesmo tempo, os pastorinhos, né, e toda a sociedade encontravam-se também, além da guerra, numa situação de pandemia que foi a gripe espanhola, da qual, inclusive, Jacinta e Francisco foram vítimas, né, vieram a falecer, previamente já avisados por Nossa Senhora, mas eles foram vítimas de uma pandemia, né, assim como o mundo hoje tem enfrentado. E aí vai dizer Nossa Senhora, nesse momento, aliás, Lúcia, né, fala com Nossa Senhora dizendo assim: queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vossa mercê nos aparece. E aí ela vai dizer, Nossa Senhora diz para eles: continuem a vir aqui todos os meses, em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Então ela vai falando, né? Venham todos os meses. No mês de outubro eu faço. Digo quem eu sou, faço um milagre, né? Então Nossa Senhora já estava preparando os pastorinhos. E aí Lúcia relata que ela fez alguns pedidos, e o que Nossa Senhora sempre dizia, né, era para rezar o terço. E fala assim, uma frase de Nossa Senhora para os pastorinhos: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Uma das coisas que Nossa Senhora relata para os pastorinhos nas suas aparições, que eles devem rezar muito pelos pecadores e por muitas pessoas que vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Então, aqui urge uma necessidade de orar pelos pecadores, sim, fazer sacrifícios por eles, oferecer sacrifícios, esmolas, jejum, obras de misericórdia, para que essas almas se convertam e sejam alcançadas pela misericórdia de Deus, para que não caiam nas garras do maligno eternamente. E aí vem a parte onde que Nossa Senhora revela o segredo, também conhecido como 3 segredos, né? Mas a nomenclatura mais adequada seria o segredo de Fátima, com 3 partes. Então, a primeira, segunda e terceira parte. A primeira, que Lúcia relata, né, e vale ressaltar aqui, né, fazendo parêntese, que esse segredo de Fátima, a primeira e segunda parte foi revelada de uma maneira mais breve, a segunda, ou melhor, a terceira etapa do segredo, ela foi revelada já bem mais tarde, né? Se eu não me engano, em 1941, isso mesmo. Em 1941, né? Aí já como um pedido, né, do bispo Dom José Alves Correia, que solicita a Lúcia que escreva sobre essa terceira parte. E por que aconteceu dessa forma? No primeiro momento, quando Lúcia revela a primeira e segunda parte, ela diz que a terceira ainda não era autorizada pelo céu para que fosse divulgada. Então, há esse hiato de tempo até que fosse possível a divulgação, a publicação, né? Primeiro momento a publicação, e a divulgação foi acontecer muito tempo depois. Nós vamos chegar nele aí.
Então, a primeira parte do segredo foi a visão do inferno. Existem relatos dessa questão da visão do inferno que Nossa Senhora mostra para os pastorinhos, em que, né, eles ficam vendo uma cena de almas como se fossem transparentes, mas ao mesmo tempo que transparentes, acinzentadas, escuras, né, como se fosse, que eu me lembro aqui, né, aquelas pastas de documentos da cor grafite, né? Então eram almas transparentes, mas de coloração escura e que estavam sofrendo tormentos, né? Enfumaçadas, né? E da mesma forma haviam figuras também de animais horrendos, né? Que seriam os demônios. Há um relato também que vai dizer que as crianças perguntam sobre algumas almas que elas viram no inferno, que tinham as mãos reluzentes. E Nossa Senhora revela então que eram sacerdotes que foram infiéis a Jesus Cristo. E é um dado interessante porque aquela unção que ele recebeu, a unção sacerdotal, não se perdeu, mas ele não alcançou a salvação por ter se desviado do caminho, né? Então, mais uma das almas escolhidas de Deus que não foram fiéis e foram parar no inferno. Então, as crianças ficam num estado de espanto, mas Nossa Senhora dá a eles a graça especial de poder ver e suportar aquela visão. A segunda parte do segredo é sobre a devoção ao Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados e a consagração da Rússia. Então, aqui na segunda parte, Nossa Senhora vai falar, né, no momento que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Isso é uma profecia de Nossa Senhora. Isso se refere a um tempo à frente do que nós estamos, que vai ser aquilo que está relatado no combate de Apocalipse, quando Nossa Senhora combate a serpente, né? A antiga serpente, o dragão vermelho do Apocalipse, e que o dragão faz guerra aos filhos da mulher, que é a Nossa Senhora, os filhos da igreja, mas que num momento derradeiro, então, há a vitória. E aqui Nossa Senhora em Fátima fala: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Esse tempo vai chegar, e Nossa Senhora tem, em aparições posteriores a Fátima, vem trazendo mais detalhes sobre esse tempo, né? Esse tempo que vai haver o seu triunfo, ou seja, essa batalha final. Ela fala da comunhão reparadora dos primeiros sábados, né? Que é uma devoção oriunda de Fátima e que hoje é mais conhecida, né, pela igreja, né, onde as pessoas vão se preparar com a confissão, comungando nos sábados para poder então reparar os pecados dos pecadores, né? E fala também da consagração da Rússia. A consagração da Rússia foi um pedido de Nossa Senhora para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre esse tema que desde La Salette a gente está trazendo, que é sobre um grande perigo que o mundo enfrenta através daquilo que aconteceu, né, no mundo pela atuação da Rússia. Quero que vocês entendam, observem muito claramente. Não estamos falando de nenhum partido político, estamos falando de um combate espiritual. Nossa Senhora deixou bem claro em aparições à frente de Fátima que esse perigo
que já tinha sido predito por Nossa Senhora em La Salette e que depois ela vem falar agora em Fátima, ela afirma, né, anos à frente, que o nome desse perigo é o comunismo. Aqui em Fátima ela fala: a Rússia precisa ser consagrada a mim, e ela dá um formato de como essa consagração deveria acontecer, com a comunhão de todos os bispos, né, o Santo Padre fazendo essa consagração, para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo. Isso foi em 1917. Estávamos na Primeira Guerra Mundial, o mundo estava nessa guerra, e logo em seguida a Rússia então começa com o seu projeto de espalhar o comunismo. Isso logo em seguida. Em 1918 já começa então a Rússia a fazer a sua nova proposta de governo, tendo como base o comunismo, os soviéticos, né? E sovietes, né, que representavam esse estilo de governo, né? E logo em seguida isso chega à China. Em 1921 já existe o Partido Comunista Chinês, que é o que até hoje governa, mas a gente precisa entender isso com clareza. Muitos papas na história da igreja foram afirmando e reafirmando que qualquer católico que se declare comunista, que tenha interesse em ler artigos e livros comunistas, ou que se associa ao comunismo, está excomungado automaticamente. Isso é uma ordem do céu, confirmada pela igreja. Nossa Senhora já alertava sobre esse perigo, e os papas, concordando com Nossa Senhora, vendo o perigo que é isso, assinam embaixo. Então, aqui cabe um grande alerta para que a igreja compreenda, meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus e pelo amor à Santa Igreja. Não estamos falando de ideologias, de partidos, estamos falando de uma única coisa. Só existem dois caminhos. Se você quer se referir a partido, só existem dois partidos: o partido do céu e o partido do inferno. Qual deles você quer ficar? Então, não coloque suas esperanças em ideologias humanas, em filosofias vãs, porque Nossa Senhora já alerta sobre esse perigo e sobre tudo aquilo que essa doença tem trazido para o mundo. A doença do comunismo, que quer tirar Deus do lugar de Deus, quer abortar as crianças, quer fazer com que as pessoas que estão doentes morram na eutanásia, e colocar tantas outras ideologias que são contrárias ao amor de Deus. Então a gente precisa estar bem alerta e com clareza sobre isso. E aí temos uma seguinte narrativa. Como que foi essa visão do inferno pela declaração de Lúcia? A primeira foi, pois, a vista do inferno. Nossa Senhora, ao dizer estas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas como forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que deles mesmos saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo de todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser, ao deparar-me com esta visão, que dei esse ai que dizem ter me ouvido. Então,
relataram para Lúcia, né, que ela bradou, né, um grito de ai, que ela não se tinha conta disso, mas que os presentes viram no momento que ela viu essa visão do inferno, literalmente. E aí é interessante que Fátima, a gente já tem aqui uma coisa bem interessante. Registro histórico de jornais. Tá? Então aqui nós temos o jornal O Século, e na data do dia 23 de julho de 1917 ele relata: lia-se, ouviu-se um ruído semelhante ao ribombar do trovão, prorrompendo as crianças num choro aflito, fazendo gestos epiléticos e caindo depois em êxtase. Então, este é um dos relatos, e vão vir outros relatos, incluindo o relato do milagre do sol. Tá? Ainda temos outras descrições sobre aquilo que aconteceu na primeira parte do segredo. Nossa Senhora fala com eles: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ou seja, por que Nossa Senhora mostra primeiro o inferno? Ela mostra que vão para lá as almas dos pecadores e que pode ser evitado que essas almas estejam lá através do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ou seja, se nós fazemos esse triunfo desde já, desde agora, muitas almas vão ser salvas para Deus. E aí Nossa Senhora continua: se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E Nossa Senhora, então, aqui ela faz uma profecia condicional. É importante a gente observar isso. O que ela diz nesse momento é que, se não se converterem, acontecerá outra pior. Então, aqui estamos na Primeira Guerra Mundial, já no fim da Primeira Guerra, que começa em 1914, vai até 1918, mas depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, ainda nesse mesmo século. Porque o que ela relata? Se não se converterem, acontecerá outra pior. E é o que nós vimos acontecer. E ela vai ainda relatando, palavras de Nossa Senhora: quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados, no caso, o primeiro sábado de cada mês, né? Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Bom, esta parte do segredo fala da consagração da Rússia, e houve momentos em que foi citada a Rússia numa consagração, só que no mundo inteiro. Então, alguns papas fizeram. Houve um destaque aí para a consagração de 1984 pelo Papa João Paulo II, que a irmã Lúcia relatou sendo como válida, mas não foi uma consagração específica da Rússia. Tá? A irmã Lúcia disse que
sim, foi aceita pelo céu, foi a frase que ela usou. Essa consagração foi aceita pelo céu. Embora, né, aí vai opiniões particulares, né, de que alguns falam que a consagração não seguiu os requisitos que Nossa Senhora observava e que essa paz, de fato, ainda não chegou, né? Que haveria então alguma outra consagração por outro padre, como o Papa Francisco já também consagrou o mundo, né, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, mas alguns ainda insistem em dizer que a consagração deveria seguir uma fórmula que Nossa Senhora preconizou. E aí vem a terceira parte do segredo. E essa aí, né, muito mais polêmica, por assim dizer, não por parte de Nossa Senhora, mas porque as pessoas costumam criar muitas situações em volta dessa parte do segredo. E quando que acontece então? Em 3 de janeiro de 1944, né, bem depois das aparições, então o bispo de Leiria fala para Lúcia numa carta para que ela escreva esse segredo, e ela relata esse segredo então por obediência ao bispo que lhe pediu. E aí ela relata o que acontece. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despendia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho da mão direita de Nossa Senhora, que iam ao seu encontro. Ou seja, o anjo, né, estava com uma espada, jogando, né, chamas sobre o mundo, cintilando sobre o mundo, e a mão direita de Nossa Senhora impedindo que essas chamas chegassem ao mundo, né? Pelas graças de Nossa Senhora, pela sua intercessão. E aí, seguindo a visão do relato de Lúcia, a gente vai ver que ela diz: o anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. É um pedido recorrente, é um pedido que Nossa Senhora tem feito várias vezes, e aqui o anjo também tem esse papel. E vemos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas no espelho quando se passam por diante. Um bispo vestido de branco, e aí eles relatam: tivemos o pressentimento que fosse o Santo Padre, que é uma vestimenta característica do Papa. Então eles viram esse bispo vestido de branco e associaram o Papa. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro, com a casca, uma árvore conhecida dos portugueses. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo com andar vacilante, acabronhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Fazendo aqui um parêntese nessa parte, em que eles associam o bispo de branco ao Papa, e dizendo que esse Papa vai subindo uma montanha e, né, com pena dos cadáveres que ele vai encontrando, né, numa cidade em ruínas. Recentemente, né, alguns escreveram, né, alguns fizeram essa assimilação do segredo de Fátima com o momento em que o Papa Francisco fez a bênção Urbi et Orbi no Vaticano, fora da data que é previsto, né, quando ele faz no Natal e na Páscoa,
e dessa vez ele fez, né, com uma exceção, que eu me lembro, acho que no final de março, para que a cidade do Vaticano e o mundo fossem abençoados e a humanidade então pudesse ter a indulgência plenária, obviamente que obedecendo aqueles critérios para se alcançar a indulgência, mas que esta cena do andar vacilante, né, o Papa Francisco por mancar, né, e na situação que a Itália se encontrava naquele momento e também o mundo já sendo acometido pela pandemia, e ele em oração por essas pessoas, por essas almas, então associaram aquela cena também ao Papa, a este segredo, a esta parte do segredo de Fátima, né? Como que um cumprimento de uma parte desta visão que os pastorinhos tiveram. E aí, para fechar esse parêntese, o Papa Bento XVI, quando ele escreve sobre o segredo, já na revelação no ano 2000, ele vai dizer, não só nessa época, mas depois quando se torna Papa efetivamente, que o segredo de Fátima ele é atemporal, que ele não ficou restrito a um momento, mas que ele tinha uma mensagem para as gerações. E de fato, se a gente refletir sobre o que ele disse, com o que aconteceu nesse momento com o Papa Francisco, é uma figura de parte do segredo, assim como também é uma parte do segredo quando o Papa João Paulo II associa o seu atentado sofrido, né, se eu não me engano, acho que em 82, não me lembro, mas quando ele associa que o segredo de Fátima tinha a ver com aquele atentado que ele sofre e que a mão de Nossa Senhora desviou a bala, né? Ao passo de que quando os médicos retiram então aquele projétil, né, do seu corpo, ele leva esse projétil a Fátima e atualmente este projétil ele fica incrustado na coroa de Nossa Senhora de Fátima, né, como um sinal, como um símbolo e agradecimento à mãe por tê-lo livrado daquele atentado, frustrando os planos de Satanás. Fechando parêntese, voltando aqui à visão, chegando ao cimo do monte, prostrados de joelhos aos pés da grande cruz, este bispo de branco, que eles associam como Papa, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns atrás outros os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, a visão se concretiza assim, né? Todas essas pessoas que representam a igreja sendo martirizados e os anjos recolhendo de cada braço da cruz, recolhendo esse sangue para regar. E de fato a igreja sempre vai dizer, né, que o sangue dos mártires é o que vai regar e semear novos cristãos, novos santos. Bom, continuando aqui. Nossa Senhora, quando revela isso, né, Lúcia ainda escreve, quando ela revela esse segredo, com as três partes, ela diz, isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério. Então aqui já se acabou aquilo que era referente ao segredo de Fátima, e ela
acrescenta uma jaculatória ao terço, tá? Depois desse momento que ela revela o segredo. E ela revela: ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um instante de silêncio. Vossa mercê me quer mais nada? Lúcia pergunta para Nossa Senhora. E ela diz: não, hoje não te quero mais nada. E aí então Nossa Senhora segue de volta para o céu. Então veja que essa terceira aparição ela é muito significativa por ter sido profética, né? Não que somente ela tenha sido profética, mas ela em si traz, né, esse segredo com um caráter muito profético, né? E que até hoje ressoam na história da igreja, né? Com todas as suas especulações até. Alguns vão dizer que, né, o segredo de Fátima ainda deve ter desdobramentos, mas enfim, né, o que a igreja vai dizer sobre isso, né, como havia dito, né, o Papa São João Paulo II associou esse segredo, a terceira parte do segredo, a si. O Papa Bento XVI fala sobre o sentido atemporal desses segredos, e já após o ano 2000, vinculando então esse segredo à história da própria igreja, que tende a ser, como o próprio catecismo da igreja relata, como esposa de Cristo, aquela que vai seguir os passos do Cristo. Ou seja, o bispo vacilante de branco, o Papa, né? Os outros bispos religiosos, religiosas e homens e mulheres de fé, né, que sobem essa montanha no meio de cadáveres e são mortos por soldados, representa a igreja que sim, vai passar pelo martírio como Cristo passou pelo martírio, vai passar pela perseguição. Esse é o destino da igreja desde sempre, desde o início, e não será diferente na batalha final, para que haja após isso o triunfo do Imaculado Coração de Maria, tá? Então, isso que o segredo de Fátima relata, a igreja o confirma também, não somente por conta do segredo, mas ela confirma no próprio catecismo como fim último da igreja. A igreja precisa seguir os passos de Cristo. Cristo passou pelo Calvário, morte e ressurreição. A igreja vai passar pelo Calvário, morte e ressurreição. Isso nos afirma o catecismo. E aí vamos para a quarta aparição. Essa teve uma diferença. Bom, seguindo o relato, o que houve, havia tido uma proporção já muito significativa das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Então, aqui aquele burburinho que foi aumentando, muitas pessoas sendo reunidas. Então, houve, né, uma proibição desses videntes de estarem no dia 13 do próximo mês, que no caso foi agosto, né? Então, como eles não estavam presentes naquele dia, alguns relatos vão afirmar que chegaram a ver o relâmpago, né? Algumas pessoas que não eram os videntes, que tinham visto o relâmpago, viram a nuvenzinha cinzenta sobre a carrasqueira, que era a árvore onde Nossa Senhora ficava elevada, mas logo em seguida foi embora. Os videntes não estavam lá, estavam proibidos de chegar até aquele local. E aí, eles estavam depois numa outra localidade, sendo chamada Valinhos, no dia 19 de agosto. E aí Nossa Senhora então aparece para eles nesse local, sendo que nesse momento estava Lúcia e Francisco, e aí Francisco pede a seu irmão João que chame Jacinta. Logo assim que Jacinta chega, Nossa Senhora então se mostra com os mesmos fenômenos habituais, né, da luminosidade, da nuvem.
E aí ela começa então a dialogar com Lúcia, né, e aparecendo para os outros dois videntes. Lúcia pergunta a ela o que ela quer e ela vai responder: quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem. Então ela confirma o que vai acontecer. E ainda tem uma outra pergunta que Lúcia faz sobre o dinheiro que começam a deixar na cova da Iria. E ela diz: façam 2 andores. Um levá-lo tu com Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. Outro que o leve Francisco com 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário. E o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Então Nossa Senhora pede ali a construção de uma capela, e que hoje nós sabemos que é uma basílica belíssima, Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Lúcia, nesse momento, ela pede a cura de alguns doentes. E aí Nossa Senhora responde: sim, alguns curarei durante o ano. Em outra aparição, Nossa Senhora fala que ela vai curar alguns, outros não, que precisam de conversão. Né? Então, esse aspecto é muito interessante, é muito importante, porque a intercessão pelas pessoas é muito proveitosa, sim, mas o que Deus espera não é simplesmente a oração do outro. Ele espera a conversão dos nossos corações, a conversão dos pecadores. Como Jesus mesmo sempre dizia, né? Perdoados te são os teus pecados, vai, não peques mais. E a cura física era uma consequência. E aí Nossa Senhora vai dizendo, né? Rezai, rezai muito, fazei sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Então Nossa Senhora deixa isso claro. Aí acontece um episódio com o administrador do local. Como de costume, começou a levar-se em direção ao nascente. Nossa Senhora então volta para o céu. A aparição nos valinhos foi para o Francisco de dobrada alegria. Sentia-se torturado pelo receio que ela não voltasse. Depois dizia: de certo não nos apareceu no dia 13, para não ir à casa do senhor administrador, talvez por ele ser tão mau, porque esse administrador da cidade foi quem os proibiu de estar lá na cova da Iria no dia 13 de agosto. Em seguida, como a irmã disse que queria ficar ali o resto da tarde, ele respondeu: não, tu tens que ir embora, porque a mãe hoje já não te deixou vir com as ovelhas, e para animar foi acompanhá-la à casa. Todo o tempo as crianças dedicavam a oração e a imaginar que mortificações poderiam praticar pela conversão dos pecadores. No mês de agosto, na maior seca, chegaram a ficar 9 dias sem beber água. Em lugar de comer as frutas doces que os pais lhes davam, comiam ervas do campo. Vocês estão lembrados aqui, quem acompanha Nossa Senhora de Lourdes, que como penitência, Bernadette também comeu a grama que havia no local da gruta de Lourdes? Pinhas verdes também. Então, eles se sacrificavam assim, né? Ou seja, num tempo de seca não bebiam água, ao invés de comer o que os pais davam, comiam a erva, né? E depois eles encontraram uma corda e passaram a usar essa corda como se fosse um cilício, né? Prendendo na cintura, até o ponto que Nossa Senhora depois vai dizer para eles que Deus está muito feliz com o sacrifício deles, porém que eles usem essa corda somente de dia, não necessitando usá-la durante a noite, durante o sono. Tamanho era o comprometimento dessas crianças para fazerem sacrifício pelas almas. É interessante a gente observar isso, né? A gente não toma noção da importância do sacrifício que é de cada ato nosso de se sacrificar pelas almas, mas essas crianças tinham noção disso porque
a Mãe do Céu mostrou a eles como era o sofrimento daqueles que iam para o inferno. Então eles tinham noção com clareza do mal que esperava as almas que não recebiam nenhum tipo de sacrifício para que elas se convertessem. E ainda tem o relato: eram claros sinais de que essas penitências agradavam a Deus. Particularmente, Jacinta agora era mais paciente, carinhosa e aberta aos sofrimentos. Teve muitas visões sobre as coisas futuras. Certo dia rezou 3 ave-marias por uma mulher muito doente e todos os sintomas da doença desapareceram. Então aqui Jacinta, na sua pouca idade, já exercitando aqui carisma de oração por cura e libertação e sendo atendida por Deus. Por outra mulher que os injuriava, chamando-as de impostoras e mentirosas, Jacinta pediu que os 3 fizessem muitas penitências para que se convertesse. E, de fato, nunca mais a ouviram dizer uma palavra menos bondosa. Então, o poder da oração de crianças fazendo com que a conversão chegasse e a cura chegasse às pessoas. O Salmo 8, ele vai dizer: do louvor dos pequeninos surge um louvor que confunde os seus adversários. E aqui a gente vê a comprovação da palavra de Deus através da vida desses 3 pastorinhos. Já próximo do final das aparições, a 5ª aparição acontece no dia 13 de setembro, da mesma maneira como Nossa Senhora aparecia antes, e a mensagem dela nesse dia é: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazeis durante o dia. Eu acabei comentando, um pouco antes sobre essa devolutiva de Deus para os pastorinhos que estavam se sacrificando. Existem alguns relatos de que, além desses sacrifícios, a conversa entre eles, como por exemplo Francisco, ele era o mais quieto de todos, mas era o que era mais comprometido com os sacrifícios. Então, às vezes, Jacinta, que ainda não estava tão habituada, sentia necessidades humanas, de beber água, como foi relatado ali a questão da seca. Então, num dos episódios que eles pastoreavam as ovelhas, chegando num lugar onde havia água fresca, e Lúcia bebe e oferece, e Francisco fala: não vou beber, pela conversão dos pecadores. E aí Jacinta também segue o exemplo do irmão. E tantos outros episódios, Num outro, Jacinta estava com dor de cabeça e as cigarras cantavam. Então ela fala para Lúcia: faz elas pararem. E aí a frase de Francisco é: mas você também não quer oferecer isto também pela conversão dos pecadores? E aí Jacinta reflete e fala: então deixe que cantem. E continua oferecendo também aquela dor de cabeça. A mensagem deles é muito interessante porque eles vão trazendo para nós que pequenas coisas no nosso dia a dia nós podemos ofertar a Deus ao invés de blasfemar, ao invés de ficar murmurando. Então, até mesmo um mal-estar eles ofereciam a Deus. Uma opção de escolha, de poder optar por uma água fresca ou de um alimento, eles renunciavam àquilo e ofertavam a Deus pela conversão dos pecadores. Então, que a gente possa também perceber no nosso dia a dia mais situações que a gente pode estar ofertando a Deus, e trazendo isso como que pequenos jejuns, e até mesmo, obviamente, o jejum prescrito pela igreja, sim, mas essas pequenas atividades no nosso dia a dia também, não apenas um dia específico de jejum, mas em outras pequenas ofertas a Deus. E aí,
chegamos à sexta aparição dessa sequência de meses. Então, irmã Lúcia conta para nós essa sexta aparição. Tinha se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer explodir uma bomba junto de nós no momento da aparição. Então veja aí, né, a possibilidade do martírio dos pastorinhos, perseguição natural da igreja, né? Não concebi com isso medo algum, e falando a meus primos dissemos: mas que bom se nos foi concebida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. Então, olha a postura e a fortaleza dos pastorinhos, né? Se for para explodir, nós vamos para o céu, né? Então, a gente teria essa mesma coragem, essa audácia. E aí continua o relato de Lúcia. No entanto, meus pais assustaram-se e pela primeira vez quiseram acompanhar-me, dizendo: se minha filha vai morrer, eu quero morrer a seu lado. A unidade da família, né? Nesse momento, fortaleceu-se os laços aí da família. E aí o pai de Lúcia a levou pela mão até o local das aparições. Mas desde o momento da aparição não voltei mais a ver, até que me encontrei à noite no seio da família. Né? Então a família está com ela, mas, né, tem aí um momento em que ela não consegue encontrá-los até que ela volte para casa, até porque nesse dia o relato, né, dos jornais, inclusive, é que mais de 70.000 pessoas estavam em Fátima, ou melhor, na Cova da Iria, né, que ainda não se chamava Fátima. Então veja que, mais uma vez, assim como aconteceu também em Lourdes, a propagação de que Nossa Senhora está aparecendo, como vai comovendo as pessoas e fazendo um movimento de fé. A cada aparição, mais e mais pessoas, até chegar a essa multidão. E aí ela continua o relato. Pelo caminho, as cenas do mês passado, porém mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. E de fato, nesse dia, isso é histórico, né? Está escrito, está relatado em jornal, inclusive, que é um dia que foi muito chuvoso. A sexta aparição caiu uma chuva torrencial sobre aqueles presentes, né? E até existem essas fotos com as pessoas com o guarda-chuva aberto, né? Mas não adiantava o guarda-chuva, né? Todos estavam sendo encharcados de tanta chuva que estava acontecendo. E aí ela continua o relato. Chegados à Cova da Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. E ela pergunta para Nossa Senhora o que ela deseja. Nossa Senhora diz: quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. E ela agora declara nominalmente quem ela é. Sou a Senhora do Rosário. Então, daqui, da sexta aparição, nós conhecemos nossa mãe como Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então ela declara: sou a Senhora do Rosário. Ela já tinha se apresentado em Lourdes, né, lá com o título de Imaculada Conceição, mas com o rosário na mão, e aqui ela fala: sou a Senhora do Rosário. Que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Lúcia relata: eu tinha muitas coisas para lhes pedir. Se curava uns doentes e se convertia uns pecadores, etc. Respondeu-me dizendo: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto triste,
não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então, Nossa Senhora vai falar para a Lúcia que muitos desses que estão sendo aqui objetos de intercessão dela precisam pedir perdão a Deus porque ele está sendo ofendido demasiadamente. Tem uma foto interessante, eu não sei se é possível visualizar, mas é o momento do milagre do sol, não do momento exatamente do sol, mas onde todos estão lá com guarda-chuva. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, tá? Nessa foto que mostra então que existe de fato uma multidão e eles estão com seus guarda-chuvas abertos. E era uma chuva torrencial, lama para todo lado. E aí continua. Nós estamos aqui prestes a presenciar o milagre do sol. Despedindo-se, a senhora abriu as mãos, como das outras vezes, e o brilho que dela saía subia até onde devia estar o sol. Então Nossa Senhora abre as mãos e, como que um espelho, as mãos dela emitem raios em direção ao sol. O que ela fala assim, né? De onde devia estar o sol, por quê? Porque como chovia muito, o céu estava todo fechado, né? Era só nuvem e chuva. Então, Nossa Senhora eleva a mão, né? E emite aqueles raios para onde devia estar o sol. E o que acontece em seguida? A multidão viu que as nuvens se abriam e o sol apareceu entre elas, no azul do céu, como um disco luminoso. Muitos ouviram a Lúcia gritar: olhem para o sol. Tá? Então, a partir desse movimento de Nossa Senhora, o céu se abre para, né, a chuva, e a Lúcia então grita para o povo: olhem para o sol. E o que acontece em seguida? Vou pegar aqui. Tem mais uma imagem bem interessante. Deixa eu ver se consigo voltar para vocês aqui. É o momento que as pessoas já estão com o guarda-chuva fechado e já estão olhando para cima. Então temos foto, registro desse momento. Espero que vocês consigam visualizar essa imagem, que é bem interessante, né? As pessoas olhando para o sol. E realmente é uma multidão. Você pode depois pesquisar na internet. E os relatos, né, vão falar que deviam ser 70 mil pessoas. Porém, ela estava em êxtase e não se recorda de ter dito isso, pois estava totalmente absorta em outras visões que se sucederam. Na cova da Iria, 70 mil pessoas esperavam durante 4 horas. A chuva, molhadas até os ossos, em poças de água com cerca de 10 centímetros de profundidade, aguentando até o frio. Vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal do Instagram. E voltar. Tá ok? Então, chegando aí a melhor parte, né? Chegando no finalzinho. Então, conta a Lúcia. Desaparecida Nossa Senhora na imensidade do firmamento, ou seja, Nossa Senhora de Fátima, né? Nessa apresentação Nossa Senhora do Rosário, ela havia prometido em aparições anteriores que nessa última aparição haveria um milagre e que os videntes, os 3 pastorinhos, iriam ter outras visões celestes, como por exemplo Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores, São José e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acontece agora. Desaparecida Nossa Senhora na imensidade do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José com o menino
pareciam abençoar o mundo, pois faziam com as mãos gestos em forma de cruz. E somente Lúcia teve a visão seguinte. Pouco depois, desvanecida essa visão, essa aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Então, Nossa Senhora agora toma, né, a figura de Nossa Senhora das Dores, simbolizando aqui, né, o sofrimento de Cristo, o Calvário. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Lembra que a gente falou lá em Lourdes que tinha uma ligação direta com Nossa Senhora de Fátima, que Nossa Senhora de Lourdes, ela finaliza então suas aparições na festa de Nossa Senhora do Carmo. E aqui em Fátima, a sua última aparição da sequência de 6, né, porque depois tem uma outra posterior, né, só para Lúcia no caso, né, quando Lúcia vai entrar na vida religiosa. Então, essa sequência de 6 aparições de Nossa Senhora se apresenta também como Nossa Senhora do Carmo. E em Lourdes, ela finaliza as aparições no dia de Nossa Senhora do Carmo. E essa ligação, ela é interessante porque o que é Nossa Senhora do Carmo? Né? A história de Nossa Senhora do Carmo tem a ver com Monte Carmelo, né? Com os carmelitas. Esses monges, eles começaram a sua vida religiosa, né? No Monte Carmelo, onde vivia o profeta Elias. O profeta Elias, que até na liturgia diária, agora, esses últimos dias, a gente estava lendo sobre ele. E o profeta Elias, então, tinha, né, um manto branco que ele passa para Eliseu, né, e ele vivia como um eremita, né, vivia nesse Monte Carmelo como um eremita. Fez muitos milagres, foi um profeta grandioso e num carro de fogo, num turbilhão, ele é arrebatado por Deus e passa esse manto para Eliseu. E Eliseu, então, leva adiante a sua missão. Então, Nossa Senhora, ela tem aqui essa relação, né? E a história de Nossa Senhora do Carmo, ela se desdobra, né? Por conta desses carmelitas que são perseguidos, caminham para a Europa, né? E depois tem um carmelita, esqueci o nome dele, mas na Inglaterra, né, que tem a visão de Nossa Senhora do Carmo e é restituída, restaurada, né, a congregação deles então toma um novo vigor e se espalha pelo mundo. Mas o que fica intrínseco aqui é essa mensagem que Nossa Senhora vem falando desde Lourdes e até agora, como Nossa Senhora do Carmo, como aquela que, através desse manto, assim como Elias passava o manto adiante para que a missão profética continuasse por Eliseu, Nossa Senhora também, através de Bernadette e agora através dos pastores de Fátima e principalmente através de Lúcia, que é a mensageira, ela passa essa missão. Continuem evangelizando. Tá? Então, aqui tem essa ligação de Lourdes com Fátima através de Nossa Senhora do Carmo, com essa mensagem de continuar a evangelização, continuar anunciando a vontade de Deus. E aí, além dessas visões, a multidão começa a presenciar o milagre que Nossa Senhora predisse, o milagre do sol. O que aconteceu com o sol nesse dia? O sol rompia as nuvens e, bem no zenite, bem no meio-dia, brilhava como um disco de prata, a tal ponto que as pessoas podiam olhar para o sol, porque ele não tinha o brilho característico que nós vemos todo dia. Então ele ficou como um disco de prata. Isso foi apenas por um instante. Todos ainda olhavam para o sol assombrados quando ele começou a dançar. Segundo a descrição das pessoas, ele começou a girar sobre si mesmo
como uma bola de fogo, e então parou. Logo voltou a girar, mais velozmente. Ainda girando, suas bordas ficaram escarlates e começaram a lançar chamas por todo o céu, e com isso sua luz refletia em tudo e em todos, com as diferentes cores do espectro solar. Ainda girando rapidamente, espargindo chamas coloridas por 3 vezes, o sol apareceu desprender-se do céu e precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Então imagina o pânico daquele povo vendo o sol girando em volta de si mesmo. Daqui a pouco ele começa a ficar vermelho nas pontas e jogar essa luz ofuscante vermelha sobre todos, e depois em vários espectros de luz. Faz um zigue-zague sobre a multidão e parece que vai cair sobre a multidão. Muitos pensaram que ali era o fim do mundo. Então as pessoas começaram a se ajoelhar, fizeram atos de contrição ali na hora, pedindo perdão a Deus, clamando a Deus misericórdia, porque testemunharam esse milagre do sol. Quando eu sempre leio sobre esse milagre, eu fico pensando assim, por que as pessoas não se convertem a Deus até os dias de hoje? Quantas provas, essa aqui é apenas mais uma, quantas provas Deus já nos deu de que Ele existe, de que Ele é poderoso, de que Ele está enviando Nossa Senhora à Terra para trazer a mensagem de conversão. E por mais que existam tantos relatos, esse inclusive com presença de jornal, fotografado, registrado, e as pessoas ainda assim preferem viver uma vida fora da vontade de Deus. E aí, o que acontece depois disso é que o sol ele volta, né, ao relato deles, ele volta, né, ao seu lugar, e as pessoas começam a dizer, né, milagre, as crianças tinham razão, Nossa Senhora fez um milagre. Bendito seja Deus, bendita seja Nossa Senhora. Muitos riam, outros choravam de felicidade, e houve quem notasse que suas roupas haviam secado simultaneamente. Ou seja, antes desse milagre, as pessoas estavam encharcadas, cheias de lama, porque estava chovendo torrencialmente. Quando Nossa Senhora aponta para o céu se abre, acontece o milagre do sol, todos percebem que suas roupas estão secas, que não há mais lama no local, porque instantaneamente elas foram secas no momento do milagre. E aí tem alguns relatos interessantes. Relatos da época. Os nossos físicos não conhecem processos tão rápidos de secagem, pois a quantidade de água evaporada não pode subir em poucos minutos para a atmosfera. Quando terminou o triplo jogo de luz, tudo estava completamente seco. Vários milhares de toneladas de água deviam ter se evaporado em menos de 3 minutos. Certamente o ar, o quarto elemento, causaria os maiores problemas para os operadores da televisão, enquanto eles poderiam mais ou menos filmar os efeitos dos elementos acima descritos, não teriam capacidade de captar a coluna do ar. As muitas nuvens e altitudes que diferiam de algumas centenas a vários milhares de metros foram movidas e de tal maneira sobrepostas que o Sol verdadeiro perdeu o brilho e nenhuma das 70.000 pessoas sofreu danos na retina ocular. Desse modo, as diferentes aberturas entre nuvens foram dirigidas com precisão sensacional. No meio da multidão estiveram os 3 pastorinhos que, durante o bailar do sol, se encontravam com a Senhora de dignidade real. Então vejam, esse é o relato, né, a finalização das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Vale ressaltar que Nossa Senhora teve outros momentos de que ela conversou, se apresentou e continuou, né, a revelar mistérios de Deus para a irmã Lúcia. Né? Então, os irmãos
Francisco e Jacinta, ainda crianças, morrem. Francisco morre primeiro da gripe espanhola, Jacinta um pouco depois, né? E morre inclusive numa distância da família, bem parecido até com o que a gente está vendo hoje, né? Muitas pessoas perdendo parentes à distância. E no caso de Francisco, ele fez a sua primeira e última comunhão com o sacerdote, né? Já no leito de morte. Jacinta pediu isso a um sacerdote, que ela sabia a hora que ela ia morrer, e o sacerdote falou: "Você está bem, amanhã eu trago a comunhão." Mas, como Nossa Senhora tinha dito, ela faleceu e ela não recebeu a comunhão do sacerdote, né, no seu leito de morte. Recebeu apenas do anjo em 1916. Foi a comunhão que ela recebeu. E Lúcia permaneceu, então, com uma longa vida, né? Acho que, se eu não me engano, com 97 anos que ela veio a falecer, já aí, próximo, inclusive, do falecimento do Papa João Paulo II. Ela que foi a comunicadora de Fátima. E ao longo da sua vida, né, pôde, então, externar os pedidos de Nossa Senhora e também outras tantas solicitações, e foi uma grande comunicadora porque aconselhava, né? Apesar de viver enclausurada, ela atendia a muitas pessoas que a procuravam pedindo conselhos, escrevia para muitas pessoas, né? Então, teve aí sua grande importância. Queremos lembrar que Jacinta e Francisco foram canonizados, né? Já são considerados santos, inclusive com o milagre que os levou aos altares. Foi um milagre aqui no Brasil, né? De um menino que caiu de 7 metros de altura e em menos de 15 dias, que 13 dias, ele já estava recuperado de um traumatismo craniano e em que havia sido perdido também, né, a massa cinzenta, ou seja, ele perdeu tecido cerebral e, pelo que eu me lembro, 13 dias depois ele já estava recuperado, andando, falando, sem sequela alguma. E foi por intercessão de Francisco e Jacinta. A irmã Lúcia passa também pelo processo de beatificação e canonização, né? Mas, enfim, são passos cada um a seu tempo, né? Mas também dando um grande testemunho de vida através da sua missão, né? E comprometimento com a mensagem do céu através de Nossa Senhora. Então, o que Nossa Senhora pede, esses 3 pastorinhos fizeram na sua vida, e ela pede ainda nos dias de hoje: penitência, penitência, penitência. Reze o terço todos os dias, reze com a sua família, reze como Nossa Senhora pede, ofereça sacrifícios aos pecadores, faça penitências, ainda que pequenas, no seu dia a dia, mas ofereça, coloque-se diante da presença de Deus, e que Nossa Senhora de Fátima possa, então, sempre nos auxiliar nesse caminho para o céu. Ainda existem, né, muitas coisas que Nossa Senhora veio nos dizer e que veremos em breve, mas a mensagem de Fátima, ela continua sendo muito atual. A penitência faz parte da vida da igreja, a perseguição faz parte da vida da igreja, e o poder de Deus também faz parte da vida da igreja. Que a gente não tire o foco de Deus, não perca as esperanças, porque, por fim, o Imaculado Coração de Nossa Senhora triunfará. E nós precisamos, então, fazer a nossa parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a nossa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Semana que vem nós queremos falar sobre
Nossa Senhora em Simbres, né? E se der tempo também de uma outra aparição confirmada aqui no Brasil, no Sul também, tá? Então, vamos seguindo aí nas lives de Nossa Senhora, conhecendo um pouco do que Nossa Senhora tem a nos dizer nesse tempo. Uma boa noite a todos.